Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Enquanto você toma nota, enquanto você abre a sua Bíblia, eu aproveito para fazer um convite, né? Hoje é dia 26, então depois de amanhã vou estar encontrando o povo de Cuiabá, o povo do Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, dia 28 de junho, na nossa casa de evangelização, da Canção Nova aí de Várzea Grande, que será na Rua do Imperador, número 502, bairro Cristo Rei, Várzea Grande, comunidade Canção Nova, está realizando, promovendo para você um aprofundamento de cura e libertação com o tema Eu Vos Trago Melhor e Cura. Que é isso que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida. Nós queremos viver com você aí no Mato Grosso. Então, se você pode e quer participar, no dia 28, você pode entrar em contato através do telefone 65 999 16 91 85. Porque é gostoso a gente viver esse momento de oração aqui no Sorrindo para a Vida. Mas como é bom quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, às vezes, aí como será em Cuiabá e Várzea Grande, por vezes como será o acampamento de oração Sorrindo para a Vida, aqui na Canção Nova. Todos os dias podemos nos encontrar pela TV, pelo rádio, mas não podemos perder a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. Então está aí feito o convite para você, te espero lá. Filipenses capítulo 4, versículos do 11 ao 13, assim nos diz a palavra de Deus. Pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. Vamos repetir. Tudo posso naquele que me dá força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor para você. Palavra de Deus para a sua vida. Resposta do Senhor para a sua oração. Luz de Deus para aquilo que você está vivendo. Diz a palavra do Senhor. E olha, quem traz por escrito essa inspiração não é qualquer pessoa. É quem experimentou na carne. Quis Deus nos dizer isso nesta manhã através de Paulo, porque foi o apóstolo São Paulo que escreveu essa carta aos Filipenses, dando seu testemunho e dizendo: eu aprendi, porque isso é uma coisa que se aprende. A gente não nasce sabendo. Talvez até o dia de hoje você não soubesse viver em qualquer situação, até porque você achasse que as situações tinham que se adaptar a você. A gente pensa isso, né? As situações têm que vir ao encontro das minhas expectativas. A vida tem que conspirar em favor dos meus planos e dos meus projetos. As pessoas têm que me entender. Meu querido, quando a gente pensa assim, a gente vive frustrado. A gente vive infeliz. A gente começa a se magoar com as pessoas, com as situações. A gente começa a desacreditar da gente mesmo, a se sentir pouco amado ou até desamado.
E a gente começa a duvidar de Deus, a se magoar com Deus. Uma vez, um rapaz que estudava ali teologia, ele veio conversar comigo que ele não concordava com essa expressão de perdoar a Deus. Porque para você perdoar uma pessoa, ela tem que estar errada. Do ponto de vista objetivo, sim. Mas do ponto de vista subjetivo, não. Porque às vezes nós precisamos dar o perdão como um remédio para aquilo que nós geramos dentro de nós. Porque dentro de nós condenamos a pessoa. Então dentro de nós temos que absolver a pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada contra você, mas você condenou ela dentro do seu coração. E por causa de todas as decisões que você tomou em relação a ela, aquela carga destruiu a imagem desta pessoa dentro de você. E você vai ter que liberar perdão para ela, porque é o remédio para aquilo que você determinou contra ela, aquela condenação. É uma absolvição que você vai precisar dar, por causa do seu equívoco, né? Não é só um reconhecimento, passa pelo reconhecimento, inclusive da inocência da pessoa, mas a atitude é uma atitude de perdoar. E muitas vezes nós precisamos oferecer esse perdão a Deus, não porque Deus tem errado, mas por causa da nossa incompreensão diante dos mistérios de Deus, inclusive do mistério de Deus levar uma pessoa para junto dele, precocemente, uma pessoa que a gente ama. Olha, algumas pessoas dizem assim que ninguém morre de véspera. Só que isso faz parte de um conjunto de ditados errados, que não correspondem à realidade. Muita coisa que acontece nesse mundo não é vontade de Deus. O nosso pecado não é vontade de Deus. A injustiça não é vontade de Deus. Nem a morte desastrosa de um acidente drástico, traumático, é vontade de Deus. O assassinato de ninguém é vontade de Deus. Porque o Senhor nos pôs neste mundo para que nós tenhamos vida e para que nós vivamos. Então por que as pessoas se matam? Porque decidiram, por causa do pecado que carregam, tirar a vida uma das outras, fazer violência uma à outra. E Deus não intervém? A intervenção de Deus nessa matéria seria a nossa destruição. Porque destruir uma pessoa não é tirá-la da existência, é impedir que ela seja livre, é impedir que ela seja quem ela é impedir as escolhas dela. Por isso que muitas pessoas entram num relacionamento e são destruídas naquele relacionamento. E quem destruiu não matou, mas não deixou viver também. Tirou a liberdade, perseguia, oprimia. Sabe, há muitas maneiras de você bloquear uma pessoa, de você coibir as ações de uma pessoa, e isso aos pouquinhos vai destruindo aquele indivíduo, aquele ser humano. Deus, que sabe disso, tolera os nossos pecados. E olha, existem pecados terríveis, terríveis, mas eu lhe digo aqui, te garanto, que o mal não é a vontade de Deus. Deus não quer, nunca quis o seu mal, e nunca quis o mal de quem você ama. Mas diante da decisão, às vezes absurda, violenta, desumana, monstruosa de alguém, de atentar contra outra pessoa e tirar aquela vida, Deus converte aquele instrumento de injustiça e de maldade num bem. Como? Deus colhe aquela pessoa para junto de si. E isso a palavra de Deus nos diz. Se depois você quiser, você pode abrir ali a sua Bíblia em Sabedoria, no capítulo 4, se eu não me engano, os versículos de 7 a 17, que fala sobre a morte de pessoas inocentes que acontecem antes da hora, e que acaba
escapa à compreensão das pessoas. Quem olha de fora não entende. Mas a providência de Deus domina sobre todas as coisas. E aquilo que escapa ao nosso controle não escapa ao controle de Deus. Quando nós sabemos disso, nós vamos aprendendo a também nós nos adaptarmos às situações e confiar mais em Deus do que nos fatos, nas coisas que acontecem. E Paulo aprendeu isso. Como eu e você também precisamos entender, compreender que esta vida ela é adversa, que esta vida ela é passageira, que esta vida não está nem um pouquinho preocupada em corresponder aos nossos anseios. A vida segue, irmão, e ela não se adapta a nós. Somos nós quem vamos ter que aprender a lidar com as mais adversas situações, não só adversas situações. E São Paulo aprendeu isso e está nos dizendo: isso é preciso aprender. Aprendi a me bastar em qualquer situação. E aqui, me bastar não é ser autossuficiente, é viver contente em qualquer situação. Nenhuma situação vai tirar o meu contentamento. Nenhuma situação vai tirar a minha alegria. Porque a gente só perde a nossa alegria quando a gente a entrega para quem roubou de nós. Tem gente que tenta roubar a nossa alegria. A pessoa tem gente que faz o que faz para fazer a gente ficar triste. Qual é o objetivo da pessoa? Gerar tristeza. Por quê? Porque não gosta de você, porque está magoado com você, porque acha que você lhe deve alguma coisa. Então ela atenta contra você para tentar roubar a sua alegria. E consegue, se você entregar. Tem alguém que todos os dias opera contra você para roubar a sua alegria. E Jesus fala dele. Jesus diz que ele é ladrão, que ele é assassino, que ele é mentiroso. Quando Jesus diz que Satanás ele é ladrão do quê? Ele é ladrão do nosso tempo. Gente, o demônio ele é esperto, ele é astuto, ele cria mecanismos de roubo de tempo da gente. Se você der mole, a sua vida vai passar e você não vai viver, porque você vai ficar distraído com os mecanismos que o maligno ele coloca também à nossa disposição para roubar o nosso tempo. E eu poderia dar inúmeros exemplos, mas cada exemplo ia requerer uma explicação e aí fica longo. Mas eu lhe digo uma coisa: preste atenção em como a sua vida às vezes é roubada. Preste atenção naquela sensação de chegar ao final do dia e você ter a impressão de que você não viveu, que você se entregou a muitas coisas, mas você não se entregou a ninguém. Porque quando não existe um encontro entre as almas, e alma eu digo, é encontro de coração entre pessoas, aquele dia em que o amor não aconteceu, o dia também não aconteceu. Por isso que a gente sente que não viveu, porque não viveu mesmo. A nossa vida passa pelo amor que a gente recebe e pelo amor que a gente dá. E o diabo sabe disso, então, já que ele não pode impedir você de amar, ele rouba o seu tempo, para que você não tenha chance de amar. Ele rouba a sua alegria. Só que o demônio só pode roubar a nossa alegria se nós entregarmos a ele. Então, São Paulo diz: eu aprendi a não deixar que ele roube a minha alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque aquilo que eu tenho me basta. É isso que ele está dizendo. O que Deus me dá, me basta. Isso é o que quer dizer: aprendi a me bastar em qualquer situação. Nós tivemos a oportunidade, não é, de fazer uma peregrinação aos caminhos de São Paulo no ano passado. E, gente, que peregrinação maravilhosa! Olha, foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida. E quando nós chegamos ali em Atenas,
nós fomos levados numa avenida, igual a Avenida Paulista ali em São Paulo, igual mesmo, larga, ampla, só não é tão comprida, não é? Porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, inclusive mais bonita, toda no mármore, linda. E lá você vê nas ruínas alguns arcos, algumas portinhas, eram portas de loja. E aí o guia mostra ali num cantinho e diz: aqui, entre essas daqui, ficava a loja de São Paulo. São Paulo tinha uma lojinha na Avenida Atenas, ali em Atenas, onde ele vendia o que ele fazia. Fazia redes, não é? E outras coisinhas mais. Ele vivia do seu trabalho. Um homem extremamente capacitado. São Paulo era inteligentíssimo, extremamente culto, falava várias línguas, sabe, um doutor, mas também vivia do trabalho de suas mãos, vivia daquilo que Deus lhe dava, mas era um trabalhador. E ele conta: já tive muito, já tive pouco, passei fartura e tive fome, mas em todas essas situações, o que Deus me deu era o suficiente e me bastava. Aprendi a não perder o meu contentamento porque o dinheiro era pouco. Aprendi que viver contente é mais importante do que a comida na barriga, do que estar satisfeito, porque mesmo passando fome, eu estava contente. Sei viver, tá aqui ó, sei viver na penúria. Se você quiser saber o que é penúria, procura no dicionário. É quase uma indigência, é você estar desprovido de tudo. Sei viver quando tudo me falta, mas também sei viver na abundância. E olha como é importante a gente aprender a viver na abundância, porque é mais fácil a pessoa se perder de Deus quando ela tem tudo do que quando ela não tem nada. Porque para quem não tem nada, é mais fácil reconhecer a necessidade que tem de Deus. Quando a pessoa tem demais, Deus fica perdido no meio do monte de entulhos que ela tem. Não consegue mais enxergar a Deus. Teve muita gente no decorrer desses 35 anos aí de caminhada com Jesus, 35 anos na evangelização, 35 anos a gente conhece bastante gente. E eu conheci pessoas maravilhosas que se perderam de Deus, não quando elas estavam passando necessidade. Que talvez a gente pense assim, né? Quando a pessoa não tem nada, ela se revolta, ela fica angustiada, ela se irrita com o sofrimento. Meu amigo, por incrível que pareça, contrariando a lógica humana, não são os sofrimentos que nos afastam de Deus, não. Mas olha, o luxo, a abundância, a sobra. Quando a pessoa, no sentido negativo daquilo que São Paulo disse, a pessoa se basta a si mesma, autossuficiente, Deus vai se tornando um adereço na vida dela. Ela até lembra de Deus, mas dentro do conjunto da vida bonita que ela tem. É bonito ter espiritualidade, é bonito você ter uma religião, é bonito você ter uma fé, mas Deus não manda na vida dela. Olha, uma das cidades que nós visitamos nesse caminho para São Paulo era Laodiceia. E Laodiceia fica perto de Hierápolis e Colossos. Se eu não me engano, Hierápolis tinha água quente, e Colossos a água era fria, e Laodiceia tinha água morna, porque entre a água quente e a água fria, a água natural lá era morna. E o Apocalipse, falando de Laodiceia, diz: vocês são igual à água de vocês são mornos. Antes vocês fossem quente ou vocês fossem frio, mas como vocês são mornos, eu vou vomitar vocês, diz a palavra de Deus. Porque se eu disse para você que aquela avenida de Atenas era bonita, você precisa ver a de Laodiceia. Laodiceia tinha um sistema de irrigação que
ao amanhecer do dia, a cidade transbordava a água, se lavava sozinha, porque as calçadas era para que aqueles ricos da época, os milionários, eles se sentassem pelos mármores da cidade. A cidade inteira era de mármore, branquinha, linda. As ruínas são bonitas. Imagine aquilo naquela época, no seu momento mais glamuroso. E aquela avenida na qual nós estávamos, ela era uma passarela, onde aqueles homens e mulheres riquíssimos desfilavam todos os dias os seus modelitos. Por isso que tinha que estar limpinho, para não sujar a roupa. E ali eles sentavam, passavam o dia filosofando. Quando chegava o final da tarde, porque com o sol quente ali da Grécia, não dava para ficar ali ao meio-dia. Então quando ia caindo o entardecer, a cidade transbordava de novo, lavava todinha e ficava limpinha para as pessoas sentarem, conversarem, baterem papo. Eu visitei lá as ruínas da igreja de Laodiceia, que eu nunca vi no Brasil, nos nossos tempos, uma igual àquela. Riquíssima, luxuosa, demais. Demais. Sinceramente, nunca vi nada igual. Só que eles tinham uma religião de aparência. Então a palavra de Deus diz: vocês se bastam a vocês mesmos, fiquem com o seu dinheiro, porque vocês são mornos, vocês não são de Deus e não deixam de ser. Tem um pé lá e tem o outro pé cá. São mornos. E por causa disso, por causa da abundância do que tinham, foram colocando Deus como um adereço na sua vida. Deus não aceita ser adereço na vida de ninguém. Ou Ele é tudo ou será nada. Ou como diz o Padre Jonas, ou tudo ou tudo. Deus não aceita ser uma peça na parede da nossa casa, um quadro, um crucifixo na parede. Não, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele não aceita ser um ídolo que você põe e que você tira quando você quer. Ele é Deus. E quando nós o entendemos como Deus, a nossa vida se torna maravilhosa, mesmo em meio às grandes dificuldades que a gente enfrenta. Mas quando Deus é apenas um adereço na nossa vida, nós fazemos, em vez dele, o nosso Deus, nós fazemos um ídolo. E aí, em vez da vida, nós temos a morte. São Paulo diz: eu aprendi a viver nessas várias realidades sem perder Deus. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto, e farto aqui é de comida, tendo a barriga cheia, ou passando fome, tendo de sobra, ou passando falta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, eu posso enfrentar, gente, transpor e vencer qualquer dificuldade. Se eu tiver comigo a força de Deus, se eu tiver comigo o Deus que me dá força, não há feito neste mundo tão impossível que você não possa realizar. Não tem projeto neste mundo que você idealize que você não possa realizar. Porque se você pode conceber, você também pode realizar esse projeto. Não tem feito que esteja fora do seu alcance, mas toda a sua vida deve ser vivida com bravura e com intensidade. Por que a vida de muitas pessoas não se realizam? Porque falta a coragem de dar o passo. Porque a gente senta, a gente pensa, mas nem projetar a gente projeta. Tem muita gente que vive falando daquilo que vai fazer um dia, e passa ano, e passa dezena de anos, e passa mais tempo ainda, e chega a morte e a pessoa não fez, porque não saiu das palavras. Nós temos que viver a nossa vida com bravura, com coragem, com intensidade, e mais, nós temos que viver o dia de hoje, porque nós não sabemos quantos hojes neste mundo nós teremos pela frente. Qual é o único dia que você tem para viver de forma intensa, para viver de forma corajosa, para viver de forma brilhante? É o dia de hoje, fazendo o que cabe nesse dia de hoje, porque as grandes coisas que você deseja realizar começam pequenas, começam com o primeiro passo que você dará hoje.
É preciso que se comece. Todo dia, quando você se levantar, você precisa se perguntar, e quando eu digo você, o primeiro você que eu estou apontando sou eu. Estou dizendo isso para mim mesmo, Márcio. Ao sair da cama, eu preciso perguntar para mim, o que é que eu vou fazer de bom neste dia de hoje? Olha, às vezes a gente quer descansar. Às vezes o nosso corpo pede para a gente ficar quieto, para a gente ir para a cama. Mas a nossa alma diz, aproveita o tempo que você tem. Aprenda a fazer o bem, mesmo cansado. O que de bom você vai fazer neste dia de hoje? Para aqueles que pensam que o nosso trabalho aqui é o Sorrindo para a Vida, Sorrindo para a Vida é o começo do nosso dia igual o seu. Para muita gente que é apresentador de programa de televisão, não é? O trabalho dele é aquele. Para nós aqui, quando termina o Sorrindo para a Vida, aí é que a gente vai trabalhar. Mas o Sorrindo para a Vida não dá trabalho? Dá, claro que dá trabalho. Você preparar, você acordar cedo, você estudar, você rezar, porque rezar é também um trabalho, um santo trabalho. Não é? Há entre os judeus, aqueles ortodoxos mais radicais, que o trabalho deles é a oração. E o Estado de Israel paga essas pessoas para que elas orem, porque eles entendem que é um trabalho. Porque é um trabalho você melhorar a sua vida e melhorar a vida dos outros também. Você buscar em Deus a inspiração para aconselhar as pessoas, para conduzi-las conforme a vontade de Deus. Tem ali o seu mérito de trabalho? Claro que tem. Mas quando termina aqui, é que nós vamos para os outros trabalhos que nós temos. E eu lhe digo, tem muita coisa boa esperando a gente nesse dia de hoje. E eu já estou com a cabeça a mil de todas essas coisas boas que estão esperando para eu fazer. Qual foi a pergunta que você se fez hoje de manhã cedo quando você saiu da cama, Márcio? O que é que eu vou fazer de bom neste dia de hoje? E já comecei, antes de vir para o Sorrindo para a Vida, já fui fazendo as minhas coisas boas. E não estou dizendo isso para exibir, para dizer que eu sou bom, porque o bem que eu faço para os outros, ele reflete em mim, faz bem para mim. E eu estou bem com o bem que eu fiz. E não estou fazendo nada assim, não fiz mais que a minha obrigação. Nós temos o dever de ser bons. E quando nós nos perguntarmos, o que é que eu vou fazer de bom nesse dia de hoje? Nós precisamos de nos lembrar que quando o sol se puser ao anoitecer, ele levará mais um dia da sua vida. Esse dia de hoje será levado. Então esse dia precisa valer a pena, porque senão ele se torna perdido. Não é só para a gente sobreviver. Estarei vivo para o dia de amanhã. Tá, você vai estar vivo para o dia de amanhã, mas você viveu esse dia de hoje? Você marcou esse dia de hoje? Nós precisamos, meus queridos, marcar as pessoas que nós encontramos. E de tanto a gente fazer, isso vai se tornando uma coisa natural para a gente. Às vezes a gente nem percebe que nós estamos deixando uma marca boa na vida das pessoas. Tem muita gente que conhece a gente por causa do Sorrindo para a Vida, mas tem pessoas que nunca nos viram antes. E você encontra a pessoa uma vez, e depois de um tempo você encontra de novo, e a pessoa lembra de você. E lembra, não foi porque ela te viu no Sorrindo para a Vida, ou na televisão, ou porque você contou para ela de onde que você veio, e ela ficou impressionada com você nessa matéria. Não, mas porque você de algum modo fez diferença na vida daquela pessoa. Você deixou a sua marca, pelo amor que você deu, pelo carinho, pela atenção, pela amizade demonstrada, pela mão estendida, pela ajuda oferecida. Nós precisamos deixar a nossa marca na vida das pessoas, mas precisamos deixar uma boa marca nesse dia de hoje.
A gente reconhece uma pessoa boa não é por seus esforços extraordinários, em momentos extraordinários. Porque olha, coisas extraordinárias, dependendo do momento, qualquer um faz. Até uma pessoa perversa, dependendo da situação, faz uma coisa extraordinária no momento extraordinário. Mas você reconhece uma pessoa boa pelo modo como ela vive os seus dias comuns, pela maneira que ela se comporta quando ninguém está vendo. É isso que faz a gente bom. Porque por acidente, até uma pessoa ruim faz coisa boa. E por distração, até uma pessoa boa faz coisa ruim. Você é uma pessoa boa, mas você já fez coisa ruim na sua vida. Ou porque se distraiu, ou porque estava fragilizado naquele dia, ou porque você se iludiu com a ideia de que aquilo era uma vantagem, de que isso ia trazer alguma alegria, alguma felicidade para você. Ou porque você achou que você ia diminuir a dor que a pessoa te causou, devolvendo a ela o mal que ela te fez. Uma pessoa boa, mas fez coisa ruim. E às vezes tem gente que está na maldade, vivendo de maneira ruim, mas faz coisa boa. Porque gostou daquela pessoa, porque achou que devia fazer, porque teve ali uma crise de consciência. Mas não são essas situações à parte e extraordinárias que definem se você é uma pessoa boa ou não. Sabe o que define? O comum da sua vida. A maneira como todos os dias você trata a sua esposa. A maneira como todos os dias você se dirige e cuida e ama o seu marido. Aquela atenção que todos os dias, no anonimato da sua casa, você devota aos seus filhos. Eu sou todos os dias evangelizado pela minha esposa, todos os dias. Porque quando eu estou muito cansado e penso que eu vou descansar, ela que viveu todas as atividades do dia comigo, ela ainda vai fazer mais trabalhos. Porque ela é insana, porque ela é louca, porque ela não gosta de si mesma, porque ela é uma masoquista. Não, porque o amor não a deixa descansar. Quantas vezes cansada, a Rose pega as fardas dos meninos, do Rafa, do Lucas, aqueles camuflados, todos elameados, porque veio de um acampamento. Às vezes, camiseta que você olha e diz assim, vai dar para salvar ou não? Vai para a máquina de lavar roupa ou vai para o lixo? Porque você olha e diz, isso não vai desencardir, sabe? Às vezes no frio, como aqui em Cachoeira Paulista está frio. Às vezes de noite, porque se não lavar à noite não vai dar tempo de secar para eles levarem de volta. E olha, está ali no tanque lavando, ninguém está vendo. Os filhos não estão vendo. E se o marido não prestar atenção, nem ele vê. Mas está ali porque o amor não a deixa descansar. Sabe? É isso que faz ela ser quem ela é. Estou dando o exemplo dela porque eu estou com ela naquilo que ela faz longe dos olhos de todos. Mas você também tem tantas coisas que você faz e as pessoas não veem. E é isso que modela o seu caráter, e é isso que faz de você quem você é. Não são as ações extraordinárias. Não espere para ser herói quando aparecer aquela grande chance que vai tornar público o bem que você fez, porque isso não faz diferença. Essa ação não muda a sua natureza, mas aquilo que todos os dias você faz por fidelidade a Deus está fazendo de você uma pessoa inabalável. Inabalável. Quando ninguém vê. Agora me permita dizer uma coisa para você com todo o amor. Você acha que ninguém vê, mas Deus não tira os olhos de você. E Ele que não computa os seus erros e os seus pecados, não computa, não deixa escapar uma coisa boa que você faz. Deus não se esquece do bem que nós fazemos, mas Ele sabe fechar os olhos para o mal que nós praticamos quando nós nos arrependemos.
E São Paulo, que foi aprendendo isso, traduziu isso de uma maneira maravilhosa. Por isso vale a pena colocar isso em cartazes, transformar em slogan, printar em camiseta. Canção Nova tantas vezes faz isso porque merece, deve ser feito. Estampar no seu peito: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que não vai ler isso numa Bíblia, mas vai ler estampado no seu peito, estampado nos seus olhos, estampado nas suas atitudes. Seu filho, sua filha tem que olhar para você. Isso é evangelizar. Seu filho, sua filha olhar para você e dizer: aprendi com meu pai e com a minha mãe que tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Meu pai não desanima, meu pai não desiste. Meu pai tinha tudo para ter abandonado a vida, abandonado a nossa família, ter surtado, ter feito até o mal contra si mesmo, mas meu pai não fez isso, porque meu pai é um homem de Deus. E meu pai aguentou quando muitos teriam desabado. E não é porque o meu pai é forte, porque eu conheço as fraquezas do meu pai, mas o meu pai pode tudo no Deus em quem ele confia. Porque minha mãe venceu pela força de Deus, e eu vou vencer pela força de Deus. Qual é o legado que você vai deixar para o seu filho, para sua filha? Porque aquilo que a gente faz por último na nossa vida é a referência para o filho, para a filha da gente. Se você se apoiar em você mesmo, você não vai dar conta. Não apoie-se em si mesmo, apoie-se em quem não vacila, apoie-se em Deus e diga: posso tudo quando eu percebo que eu sou a ferramenta com a qual Deus trabalha. Você é a ferramenta com a qual Deus trabalha. O martelo não pode nada, irmão. É a mão que o segura que pode. Não é o bisturi que opera, é o médico que o segura. Você é a ferramenta com a qual Deus trabalha. Só que você não é um bisturi e nem um martelo. Você é uma ferramenta viva que Deus quis que participasse no trabalho que Ele está realizando. A minha parte, a sua parte, é o que o martelo não consegue fazer, é o que o bisturi não consegue fazer, porque o bisturi é inerte, ele não colabora com o trabalho do médico. O médico, tendo o bisturi na mão, trabalha sozinho. Mas eu e você podemos colaborar. Isso é trabalhar junto, favorecer. A minha parte é colaborar nesse trabalho, e eu poderei fazer isso se eu me mantiver afiado. Se eu mantiver afiado o instrumento que me foi dado. Como é que eu vou manter afiado o instrumento que me foi dado? Isso é um coração disposto a todo tipo de boa obra. Seu coração está disposto a todo tipo de boa obra, porque quem é capaz do bem é capaz de tudo. Às vezes a gente diz assim, olhando para uma pessoa ruim: essa pessoa é capaz de tudo. Não é. Ela é capaz de fazer o mal, mas a maioria não é capaz de fazer o bem. Na condição que ela está, não. Ela primeiro vai precisar mudar a condição que ela está. Mas uma pessoa que é capaz do bem, ela pode tudo. Não pense você que você é uma pessoa fraca por ser uma pessoa boa. É justamente em ser bom que está a sua força. E quem se esforça para agradar a Deus é iluminado por Ele. Vai com Deus, vai para frente, confia, dê o seu passo. Márcio, eu não estou ouvindo a Deus, eu não sei o que fazer. Pense bem, sente, avalie o que você precisa fazer, tome a decisão a melhor que você puder e dê o passo. Porque se você estiver errado, Deus vai te corrigir. E se você estiver certo, Ele vai te confirmar. Mas parado, sentado, esperando, nada vai acontecer. Você precisa ir, dê o passo para dentro do Mar Vermelho, que a água abre. Sai da barca e caminha sobre as águas, Pedro. Você precisa dar o passo. E aí o Senhor te conduzirá
À medida em que você vai avançando, Deus vai te mostrando, fechando uma porta aqui, abrindo outra porta acolá. Todas as coisas, meu querido, todas, sem exceção, mesmo as mais complicadas, elas se tornam simples, elas se tornam claras, se você se separar um pouquinho das outras pessoas e colocar diante de Deus essas coisas para serem julgadas. Traz para a oração. Pega o que você está vivendo, essa confusão, essa mistura de sentimentos, essa vontade de largar as coisas de lado. Traz e põe diante de Deus e pergunte a Ele: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Nesse emaranhado de situações tão complicadas, eu não sei o que fazer, vim te perguntar, meu Senhor. Você vai ver que Deus simplifica o que é complicado, Deus esclarece o que está confuso. Você precisa levar diante de Deus o que não está de acordo com o plano de Deus. Todas as nossas ações, mesmo aquelas que nós consideramos importantes ou não, são completamente triviais. Se não está de acordo com a vontade de Deus, posso falar baixinho aqui para você? É lixo. Olhando aqui essa carta de São Paulo, depois vale a pena você até ler melhor, não é? Essa passagem, leia aqui esse conjunto de Filipenses e você vai ver São Paulo falando que ele tinha motivos para eles confiar na própria carne, nos títulos que ele tinha. Ele dizia: tem gente aí se vangloriando, muito mais posso eu. Sou circuncidado, sou hebreu, filho de hebreu, sou cidadão romano, tenho muitos títulos, sou fariseu por escolha, e foi dizendo tudo que ele tinha para ser honrado pelos critérios do mundo em que ele vivia. No conjunto do que Paulo vivia, na sociedade em que ele vivia, ele era top. Não dava para ser mais que ele. Você entendeu? E ele vira e diz: tudo isso eu considerei lixo e escolhi perder tudo para ter Cristo. Ontem, quando eu li essa palavra ontem, lendo esta palavra, eu chorei, porque eu me dizia a mim mesmo: quando será que eu vou considerar tudo lixo para ter somente a Cristo? Se não é de Deus, é trivial. Se é de Deus, seja abundância ou seja penúria, tô dentro. Cai para dentro. Olha, nós podemos não saber quais serão as consequências das nossas ações. Isso não está nas suas mãos. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos como devemos viver, independente das condições. A gente sabe como a gente deve se comportar na penúria e como a gente deve se comportar na abundância. Nós sabemos que em Deus nós podemos tudo. Como é que você pode tudo? Em Deus. Em Deus nós podemos tudo. Porque se faltar força, Ele dá a força que você não tem. Se faltar a força, Ele completa. Repita então comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse dia tá para nós. Vai ser moleza essa dureza, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu chegar ao final desse dia de hoje, eu vou estar alegre e orgulhoso, porque eu dei conta desse dia, porque eu dei conta em Deus. Eu tudo posso, vai dar certo, eu vou conseguir. Essa semana será uma bênção. Amém.